Boa noite, queridos irmãos internautas que estão aqui conosco, conectado. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo. Todos possam se sentir bem-vindos e bem recebidos aqui nesta igreja online. Então, nós somos aqui a ASAMO, Associação Oeste Amazonense de Rondônia e Acre. E estamos aqui com este culto hoje. Deixe o seu like, se inscreva desde já e compartilhe para um amigo, para que juntos possamos aí estar reunidos entre amigos e irmãos aqui nesta igreja. Muitos não têm a oportunidade de estar indo congregar num local físico, reunido entre outras pessoas, mas através deste canal, agora pode-se ter a oportunidade de estar se reunindo e tendo aí como a palavra para ouvir e sendo beneficiado. Então compartilhe para o seu amigo e assim vamos juntos aproveitar o bom dessa palavra. Teremos hoje um convidado especial que está aqui conosco, nos visitando, com a sua presença, deixará uma mensagem bastante importante, que possamos aproveitar. E no nome de Jesus, iniciando o culto desta noite, para a nossa meditação e reflexão, leremos o texto de Lucas, que será o texto base de nossa oração. Lucas 11, 28. Jesus diz da seguinte maneira: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Com base nesse versículo, convido você que está na sua casa que possa levar os seus pensamentos aos céus, para que assim possamos então estar fazendo uma oração, pedindo aí a presença de Deus através do seu Espírito Santo, que Ele possa alcançar o nosso coração. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que tem feito a nós, mesmo nós não sendo merecedores nem dignos, o Senhor nos deste a vida e também nos deu aí a proteção durante essa semana que se findou e também este dia que se iniciou. Te pedimos, Senhor, que neste momento, nessas horas que ainda teremos da noite, possa continuar conosco e principalmente agora, neste momento do culto com o pregador. Te pedimos que Teu Espírito Santo possa usar ele como instrumento e assim possa alcançar os nossos corações e isso não ficar apenas guardado, mas se realizar através aí da nossa obra, através aí da nossa prática. Te pedimos, Senhor, que esses ensinamentos possam refletir em nossa vida e assim também sermos luz a outras pessoas. Todas essas bênçãos te pedimos, seja com cada um dos representantes aqui que estão acompanhando. Tudo isso te pedimos no nome de Jesus. Amém. Preciosa graça que salvou Pai assim como eu, perdido estive, salvo estou. Agora um filho seu. Levou-me a graça, ter temor, foi ela que o baniu.
Louvado seja Deus por este belo louvor, que sempre possamos sentir o desejo de estar louvando ao nosso Senhor, tanto numa igreja física, quanto através aí do nosso lar, no nosso lar, e assim também ouvindo louvores, e assim se sentindo, claro, mais agradecidos a Deus, louvando ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? E neste momento, antes de iniciarmos, digamos que o prato principal do culto, que é aí a mensagem, teremos agora a oportunidade de ter um momento da oferta de gratidão. Você tem essa oportunidade de estar contribuindo com a nossa associação, com a nossa programação online, que é este canal de transmissão. Como nós sabemos, tudo existe um custo, né? Então aqui essa sala, tudo exige aí algo para manter. Assim também como a obra, né? Que nós atendemos aqui a Assamo, a região aí de Rondônia e Acre, temos aí os missionários, então você tem a oportunidade de estar contribuindo com a nossa causa. Gostaria de ler um texto que vem trazendo um conselho sobre mordomia bem interessante, que ele fala assim: ao ser exercido o espírito de liberalidade cristã, fortalecerá e não necessitará ser estimulado de maneira doentia. Todos os que possuem esse espírito, o espírito de Cristo, com jovial alegria farão com que suas dádivas corram para a tesouraria do Senhor. Então aqui vem trazendo, né, o conselho para cada um de nós termos aí o nosso coração voluntário, o nosso coração aí com espírito de liberalidade cristã, assim como Jesus tinha esse espírito aí de generoso com a obra de Deus aqui nessa terra. Então trazendo um conselho para nós e para você também nesta noite. Então agora teremos um momento de louvor, onde você terá a oportunidade, através do Pix ou QR Code, e também terá aí o número do banco, né? Para que caso você queira fazer uma oferta especial para a nossa associação, para o nosso canal, você poderá então estar contribuindo. Vamos para este momento de louvor. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzindo. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Que Deus possa ser honrado e glorificado com cada oferta, com cada doador que aqui sentiu agradecido, sentiu aí tocado, que possamos assim sempre sentir o desejo de estar contribuindo cada vez mais para a obra do Senhor aqui nessa terra. Em continuação, teremos agora o momento do culto divino, momento aí de nós ouvirmos um pouco da palavra do Senhor, com uma pessoa especial que está aqui nos visitando, o pastor Frank Vitorassi. Então ele veio de fora, veio do Chile e estará indo agora para uma nova região,
a serviço da obra, né, pregando o Evangelho. Ele que está nos visitando e logo em seguida estará em viagem. Então, os irmãos, orem em seu coração para que o Senhor possa conduzir ele neste caminho, né? Ouçamos ele com o melhor da nossa atenção e em seguida, né, ele estará então concluindo este culto online. Então, ouçamos ele com o melhor da nossa atenção e que essa palavra possa ser guardada em nosso coração e assim fazer prática da nossa vida diária. Amém. Olá, queridos irmãos, apreciados internautas, é um prazer poder estar junto com você para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Neste momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 11. É uma história muito interessante, impactante e vamos tirar lições para as nossas vidas. Mas eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Quantos discípulos tinha Jesus? Quando escutamos essa pergunta, logo vem na nossa mente que Jesus tinha 12 discípulos. Mas eu quero falar para você que Jesus tinha muito mais discípulos. 12 o seguiam, mas Jesus também tinha outros discípulos. E hoje vamos falar de um discípulo de Jesus. A inspiração nos diz que entre os mais firmes discípulos de Cristo se encontrava esse personagem. Sabe qual era o nome dele? Lázaro. Lázaro era um fiel discípulo de Jesus, que quando escutou Jesus pregando e se apresentando como Messias, ele creu em Jesus e decidiu ser o seu discípulo. E o interessante é que isso impactou não só a vida de Lázaro, mas também a vida das pessoas que estavam ao redor dele. E essa é a primeira lição que podemos extrair. Quando você toma uma decisão, isso vai impactar não só a sua vida, mas vai impactar também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Vai gerar uma influência às pessoas que estão ao seu lado. E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, que também decidiram aceitar e seguir a Jesus. E eu quero aqui apresentar alguns aspectos quando foi ou como foi esse encontro entre Lázaro, Marta, Maria, como foi formando essa amizade, essa relação tão bonita, o qual depois pôde ser chamado por Jesus como amigo. E Lázaro, ele vivia numa pequena cidade que estava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, que se chamava Betânia. E Jesus, sempre que tinha oportunidade de passar por Betânia, ele passava por aquela pequena aldeia e ele encontrava paz e descanso na casa dos seus amigos, Lázaro e suas irmãs. E aqui destaca que quando Jesus ele foi à casa de Lázaro pela primeira vez, imagine você ter o privilégio e a oportunidade de receber uma pessoa ilustre, e que sem dúvida essa era a situação, era a circunstância, a visita mais ilustre que podia chegar à casa de Lázaro, Marta e Maria era Jesus. E assim foi, recebeu Jesus, mas existia uma preocupação de atender bem a Jesus. Essa é a mesma preocupação que nós também temos quando vamos receber algum parente, algum amigo, alguma pessoa, e ainda mais quando temos essa pessoa como importante. Tivemos há pouco tempo o fim do ano, e sempre nesse momento, nessa etapa, muitas pessoas vêm à nossa casa, ou nós vamos à casa das pessoas, nos reunimos entre família, e é um momento onde se dedica com alimentação, que esteja tudo em ordem, queremos receber bem, e este era o anelo, o desejo que tinha essa família ao receber Jesus e os seus. E aqui nos destaca que uma das irmãs, no caso Marta, ela se preocupou muito com alguns aspectos, principalmente
frente à alimentação, o que eles iriam comer. Jesus não estava só, ele também estava com seus discípulos. E aqui devemos destacar que essa preocupação que tinha Marta gerou algo. Vamos aqui ler um aspecto interessante, porque Marta, como estava tão envolvida nas coisas da casa, na preparação, ela, quando olhou para o lado, percebeu que a sua irmã Maria não estava com ela. E isso gerou uma certa indignação em Marta. Imaginemos várias pessoas ali estando na casa, muitas pessoas tendo a necessidade de comer, e Marta estava nesse afã, nessa turbulência. Quando vamos receber 3, 4 pessoas, talvez já ficamos preocupados. Imaginemos 15 pessoas dentro da nossa casa, e Marta estava sozinha. Ela olhou do lado e falou: onde que está Maria, minha irmã? Ela é muito folgada, ela é preguiçosa, cadê ela? Eu estou precisando dela aqui. Realmente ela ficou indignada com aquela situação. E nos diz que ela saiu daquele ambiente onde estava preparando a comida e foi procurar a Maria. E quando chegou na sala, sabe o que encontrou? Maria sentada, escutando as palavras de Jesus. Vamos ler aqui uma porção interessante, nos qual nos aprofunda frente a essa circunstância. Ao dar Cristo suas admiráveis lições, Maria sentava-lhe aos pés, ouvindo atenta e reverente. E Marta, perplexa com o cuidado de preparar a refeição, foi ter com Cristo, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Senhor, olha como que eu estou trabalhando, que eu estou me esforçando, que eu estou me dedicando, e a minha irmã está aí, sentada, só escutando. Se olhamos de maneira superficial e rápida, podemos dar razão a Marta, né? E será que isso não pode acontecer também no aspecto que envolve a igreja? Às vezes os cuidados que demandam a igreja nos pode estar desviando do foco principal, que é Cristo Jesus. E continua dizendo que o Salvador e os discípulos, eles haviam feito essa viagem e eles estavam cansados, porque nesse tempo não viajava de avião, não viajava de ônibus, não viajava de carro, eles tinham que caminhar. E nos diz que Marta anelava proporcionar-lhes conforto, e em sua ansiedade esqueceu de algo fundamental, que era dar uma atenção devida ao hóspede, uma gentileza. Às vezes, no nosso desejo de fazer bem as coisas, nos esquecemos do que é fundamental. Talvez você já disse ou já escutou, por exemplo, dentro do ambiente familiar: mas eu faço tudo por essa família, mas eu trabalho, não deixo faltar nada em casa. Sem dúvida é importante o pão, sem dúvida é importante ter uma casa confortável, mas às vezes o mais importante não está sendo entregado. Que sabe o que é? A atenção, o amor, o carinho. Confundimos e substituímos o ser pelo ter. E será que no aspecto espiritual isso também não pode acontecer? Será que pelo desejo de querer fazer bem as coisas, a gente pode estar desviando do foco principal, que é estar olhando para Jesus? Isso estava acontecendo com Marta. As coisas que estavam ao seu redor estavam impedindo que ela se aproximasse de Jesus e aprendesse preciosas lições dele. E nos diz
que Jesus escutou pacientemente a Marta. E agora, com uma voz amorosa, ele lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Talvez Marta, no primeiro momento, se frustrou com a resposta de Cristo. Talvez o que ela queria ter escutado era: não, Marta, você está certa. Maria, vai lá ajudar Marta, depois a gente conversa. Talvez ela queria escutar isso. Mas às vezes o que necessitamos escutar não é o que queremos. E Jesus teve que dizer essas palavras para Marta. Agora, será que o que Marta estava fazendo não era importante? Será que o que Marta estava dedicando a realizar não era necessário? Sem dúvida que era, mas não era o principal. Nos diz que Maria estava enriquecendo o espírito com as preciosas palavras caídas dos lábios do Salvador. Palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. E Marta entendeu que precisava também estar em primeiro lugar aos pés de Jesus. E esse é o mesmo chamado que Jesus te apresenta, para mim e para você. Que antes de fazer todas as demais coisas, devemos estar aos seus pés. Não perder de vista o principal, o foco, o nosso alvo, que é estar junto a Jesus. Porque se temos Jesus em primeiro lugar, se colocamos Ele no topo da lista, todas as outras coisas vamos poder realizar, mas não perdendo o nosso foco, o nosso objetivo. E aqui enfatiza exatamente isso. Marta necessitava um espírito calmo, devoto e mais profundo anseio do conhecimento da vida futura e mortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. E isso é o que precisamos também. Estamos vivendo num mundo muito agitado, um mundo onde as coisas são para ontem. Quando você tem dúvida de alguma coisa, você tira o seu smartphone ou o seu tablet ou vai no computador, entra no Google, coloca a sua dúvida e imediatamente aparece infinidade de textos, vídeos. Então, o mundo está muito acelerado. Os nossos jovens, as nossas crianças estão muito aceleradas. E às vezes isso pode ser uma ferramenta utilizada por Satanás para nos desviar, para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco, que deve ser as mansões celestiais. As coisas deste mundo perecerão, mas existem coisas que perdurarão para a eternidade. E nessas devemos dar a atenção devida. E Jesus teve muitas situações e circunstâncias de visita, de bons momentos com essa família. Mas eu também quero te dizer que na nossa caminhada nem tudo é feito de flores. Mas você pode se perguntar: mas eu sou crente? Eu vou na igreja? Eu sou fiel, eu não falho um culto? Eu sou reformista há 30, 40, 50 anos? Eu sou batizado não sei quantos anos, já tem meia década que eu sou batizado. Como que queremos obrigar a Deus para nos dar as bênçãos? E quando se pensa ou se enfrenta situações, nos perguntamos: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo comigo? E nessa família surgiu algo.
uma família que era amiga de Jesus, uma família que tinha uma relação próxima com Jesus. Algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu? Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do primeiro versículo nos diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Nesse tempo não existia WhatsApp, nesse tempo você não podia mandar um e-mail, nesse tempo você não podia fazer uma ligação. Então, mandaram uma mensagem a Jesus, e esse mensageiro teve que ir pelo rastro de Jesus. Aqui passou Jesus? Sim, passou Jesus, e com ele estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ele foi para lá, foi para o norte, foi para o sul. Então, de acordo às notícias, o mensageiro ia procurando a quem tinha que entregar a mensagem, até que finalmente encontrou a Jesus. E quando ele encontrou a Jesus, entregou uma mensagem curta, mas clara e direta. Sabe qual era a mensagem? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Uma mensagem realmente que impactou não só a Jesus, mas também os discípulos que estavam ao redor de Jesus. E qual era a expectativa que tinha Marta, Maria e também todos os discípulos? Que Jesus imediatamente deixasse tudo o que estava fazendo para ir atender ao pedido do seu amigo. Mas isso não aconteceu. E eu tenho certeza que na mente de Marta e Maria surgiu a pergunta: por quê? E será que essa mesma pergunta você já a fez? Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade? Por que permites que isso aconteça comigo, com a minha família? Por que estou tendo esse problema no trabalho? E associamos que o cristão não pode ter problemas. E isso cresceu e se desenvolveu com o neopentecostalismo, principalmente com a teologia da prosperidade, dizendo que o crente deve ser um super crente, que o crente não pode ter problema, que o crente não pode ter dificuldades, porque se o tem, está fazendo alguma coisa de errado. Mas isso não é uma verdade. Isso é antibíblico, porque o próprio Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, a última parte, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não terminou aí, ele continuou dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão passar por problemas, vocês terão desafios, vocês terão dificuldades, mas isso vai ser passageiro. Isso não vai durar muito tempo. Na palavra de Deus também nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quem está acompanhando essa mensagem. Eu também não sei o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade. Não sei quais são as coisas que podem estar perturbando a sua vida. Mas tem um que sabe, que é Cristo Jesus. E Ele não tampa os seus olhos para as nossas aflições. Ele não tampa os seus ouvidos para os nossos pedidos, para as nossas súplicas. Mas também devemos entender, o profeta Isaías disse:
os meus caminhos não são os seus caminhos, dizendo as palavras do Senhor. E ele continua dizendo que os caminhos de Deus são maiores e melhores que os nossos caminhos. Por isso devemos ter uma confiança plena, total e completa no Senhor. Isso não quer dizer que quando surge um problema, eu vou cruzar o meu braço e falar: Senhor, o Senhor agora tem que guiar tudo isso. Devemos pedir para Ele guiar, sim, mas devemos agir de maneira diligente, de maneira ativa, e assim receberemos as bênçãos de Deus. E o que em um momento parecia ser uma prova, parecia ser uma dificuldade quase impossível de suportar, chegará o tempo que vamos olhar para trás e vamos ver que já passou. Eu quero destacar aqui que quando Jesus recebeu essa mensagem, os próprios discípulos duvidaram do amor de Jesus. Isso nos diz a inspiração, que por algum momento eles falaram: nossa, será que Jesus realmente ama a Lázaro como ele dizia? Será que realmente é amigo de Jesus? Porque se fosse, ele já teria ido para lá. Eles não entenderam o propósito que tinha Jesus. Agora eu te pergunto, por que Jesus não foi imediatamente à casa de Lázaro? Será que Jesus não tinha esse desejo? Irmão, sem dúvida. Jesus, Ele não quer que você sofra. Ele não queria que Marta e Maria sofressem, mas Ele tinha um propósito em tudo o que estava acontecendo. A partir do versículo 5 nos diz que amava Jesus a Marta e a sua irmã, nesse caso Maria, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nesse período, os discípulos duvidaram do amor de Jesus. Será que também na sua vida passou situações que você duvidasse do amor de Jesus? Situações que o fizesse desconfiar do amor de Jesus? Não duvide do amor de Jesus. Da mesma maneira que um pai tem um amor para com seu filho, mas às vezes o permite passar por alguma situação, mesmo que aparentemente seja dolorosa, mas é para o próprio benefício do filho. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, e o meu pai me estava ensinando a andar de bicicleta. E tinha, nesses primórdios, nos primeiros passos ali, nas primeiras pedaladas, o meu pai me segurava, mas chegou o momento que ele teve que soltar a bicicleta. E sabe o que aconteceu quando ele me soltou? Eu caí e me machuquei, mas era necessário para que eu pudesse aprender. Então, tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E às vezes não entendemos o porquê está acontecendo aquilo, mas o Senhor sim o sabe. Da mesma maneira que aconteceu com Jó. Jó não entendia, não sabia, ele não podia, em certa medida, os seus amigos não podiam aceitar o que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito do porquê estava permitindo ele passar por tudo aquilo. E quantas lições mais podemos extrair aqui, ou retirar dessa maravilhosa história? Mesmo que vemos aqui uma pessoa que estava doente, uma pessoa que morreu, mas vemos que o final foi para a bênção. E agora Jesus, depois de 2 dias, ele se dirigiu à casa, aquele pequeno lugar, Betânia, a casa de Marta e Maria. Na verdade, quando ele foi se aproximando, ele também mandou um mensageiro e primeiro chamou a Marta para vir conversar com ele. E a primeira coisa que Marta falou para Jesus,
Vocês sabem qual foi? Vamos ler. Encontramos aqui no mesmo capítulo, no capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 15. Perdão, a partir do versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros perto de Jerusalém, e muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Quantas vezes não entendemos os propósitos de Deus? Por isso devemos nos entregar em suas mãos. Confiar que Ele é o capitão da nossa vida, que Ele nos está guiando. E agora Jesus se dirige ao lugar aonde estava sepultado Lázaro. Maria também se encontra com Jesus. E agora Jesus faz algo muito interessante. E vamos ver aqui que Jesus se coloca diante ali daquela sepultura. E vemos que ele pede algo. Sabemos o que ele pediu aos que estavam presentes ali: retirai a pedra. E a inspiração nos explica por que Jesus fez isso. Será que Jesus não teria poder de retirar a pedra? Nos diz que Jesus, se ele tivesse dito pelo poder da sua palavra, aquela pedra iria desaparecer dali. Nos diz que os anjos estavam preparados para qualquer ordem, mandato de Jesus. Se Jesus tivesse solicitado, forças celestiais tinham descido e retirado imediatamente aquela pesada pedra. Mas a inspiração nos diz que o que podemos fazer, temos que fazer. O que podiam fazer aquelas pessoas que estavam presentes? Será que elas podiam ressuscitar a Lázaro? Não, elas não podiam fazer isso. Mas elas podiam retirar a pedra. E aqui é algo maravilhoso que acontece: a união do humano com o divino. Por isso, na nossa caminhada cristã, ou na nossa caminhada de vida, não nos acomodemos. Às vezes, pedimos. Parece que queremos que as coisas caiam do céu, caiam em cima de nós, como uma bandeja. Mas não deve ser assim. Devemos nos esforçar, devemos fazer o nosso melhor. E Deus também nos irá abençoar. E nos abençoará, né? nos fará progressar em todos os aspectos da nossa vida. No material, no espiritual. Por isso a inspiração nos diz e nos destaca esse ponto. E agora, irmãos, acontece algo maravilhoso. Nos diz que Jesus levanta os seus olhos para o alto e ele faz uma oração ao Pai. Quero destacar aqui que esse foi o maior milagre de Jesus. Jesus tinha ressuscitado outras pessoas, mas nunca como foi com Lázaro. Depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, nos diz que quando abriu a pedra, se sentiu um forte cheiro, um mau cheiro, porque o corpo já estava começando a entrar em decomposição. E agora também quero aqui destacar por que Jesus não foi imediatamente. Em algum momento fiz essa pergunta.
por que Jesus não foi imediatamente, ou não atendeu ao chamado imediato de Marta e Maria. Porque se Jesus tivesse ido aonde Jesus está, não pode estar a morte. Porque Jesus é vida. Se Jesus tivesse saído imediatamente antes que Lázaro morresse, Lázaro não iria morrer, porque onde Jesus está, a morte não pode estar. Por isso Jesus falou aos seus discípulos: não vou de maneira imediata, porque toda essa situação vai ser para a glória de Deus. E isso foi realmente o que aconteceu. A partir do versículo 41, mesmo capítulo 11. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. De um a outro momento, em um instante, você que está passando por uma dificuldade que parece impossível de solucionar, pensou que já chegou no fim do túnel, que está no mais profundo poço, no meio da lama, Cristo pode mudar o seu destino. Que hoje possamos ir aos pés de Jesus, que possamos entregar o nosso coração a Ele, que possamos confiar todo o nosso ser a Ele e ter a certeza que Ele está guiando os nossos passos. E da mesma maneira que Ele foi uma bênção para Marta, Maria e também para Lázaro, Ele também será uma bênção para você. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Esse é o meu sincero desejo e a minha oração. E nesse momento eu quero te convidar para que possa fechar os seus olhos, para que possa elevar os seus pensamentos ao céu, para que oremos juntos. Que mesmo que você esteja passando por problemas, talvez problemas familiares com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, talvez desafios espirituais, lutas, coisas que podem parecer impossíveis, quero dizer que temos um Deus que para Ele nada é impossível. Nesse momento vamos orar ao Pai, para que Ele abençoe você e toda a sua família. Nosso grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Senhor, por todas as bênçãos que nos tem entregado. Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer histórias maravilhosas, as quais nos ajuda a enfrentar as situações dessa vida. Temos muitas pessoas que nos estão acompanhando, não sabemos quais são as lutas, as dificuldades ou os problemas que estão enfrentando, mas o Senhor sim as conhece. E te queremos pedir, ó Pai, que possa abençoar essas pessoas, possa ajudá-las, que através do seu Espírito entregue paz no coração dessas pessoas, que elas possam ter a certeza que o Senhor está com os braços abertos, que está com os olhos atentos, que está com um ouvido também disposto a escutar o clamor, a angústia, e tem o desejo de ajudar, aliviar as cargas. Te pedimos, ó Pai, que nos ajude a confiar mais em Ti. Nos ajude a ter a certeza que o Senhor está guiando a nossa vida.
E queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos possa guiar, que o Senhor nos possa aumentar a fé. E que possamos, mesmo enfrentando situações difíceis, problemas e dificuldades, possamos estar sempre com o desejo de estar perto de Ti. Queremos te pedir que possa abençoar o progresso da sua obra. Abençoe todas as famílias, abençoe as igrejas dos quais os irmãos participam, e que possamos ser instrumentos nas suas mãos. Esteja conosco, ó Senhor. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer. Tivemos aí a mensagem com o pastor Frank, que está nos visitando. Agradecemos aí ele, junto com a sua esposa, que participaram aqui na nossa programação, nos cultos, que possamos aí juntos estar sempre sentindo o desejo de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar aí sendo participante. Agradecemos aí os irmãos que nos acompanharam até o presente momento, que estiveram conosco. Que Deus possa abençoar você. Até o próximo culto, pela graça do Senhor.